Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a nossa certificação, tá? Tá atrasado um pouquinho com ela, mas a gente vai trabalhar, certo? Mas antes de qualquer demora, vamos ao nosso vídeo. Inicialmente nós vamos lá no site da LPI, como a gente sempre faz em todos os vídeos, tá certo? E lá nós vamos ler o objetivo 107.3, que é o nosso próximo objetivo, tá? Que significa localização e internacionalização. Tem peso 3 e diz o seguinte: os candidatos deverão ter habilidade para localizar no sistema diferentes idiomas além do inglês. Contudo, o entendimento da linguagem da variável lang, que pode ser usado em scripts. Tá? Áreas de conhecimento: configurar as variáveis de ambiente locale, configurar as variáveis de ambiente e sua zona de horário. Certo? Aqui está o que nós vamos ver hoje aqui. Então agora nós vamos para o nosso slide. Localização e internacionalização, peso 3. Então o que acontece? Em qualquer sistema operacional eu preciso ter qual é a fonte de caractere geralmente usada, tá certo? Existem algumas. Existe o ISO 8859, tá? Que é a região do Brasil, por exemplo, usa esse formato de caractere e usa o UTF-8, que é uma evolução das fontes de caracteres, começando pelo início. O ASCII, que tem 255 caracteres, depois vem o Unicode, que ele aumentou a quantidade excepcional desses caracteres, incluindo caracteres gráficos como acentuação, cedilha, assim. O ISO 8859, que foi uma codificação feita para as Américas, pelo menos é muito usado aqui nas Américas, certo? E por fim, a unificação de tudo, que é chamado UTF-8, que é o padrão do Linux já há muito tempo, certo? Comando locale. O comando locale tem a função, primeiramente, de exibir as variáveis LC, que são variáveis que determinam algumas coisas para o sistema, que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Vamos lá. O locale vai definir qual é essas variáveis. Essas variáveis definem o seguinte: lang, variável lang, define qual é o idioma que vai ser usado para o uso de caracteres. Tem um exemplo aqui, pt_br.utf8. A linguagem o idioma é PTBR, português Brasil. O TF8 é o formato de caracteres. Aí eu venho as subdivisões da variável LC. LC type define o tipo do caractere e a conversão, definido por essa variável. LC numeric define o tipo de numérico, não monetário, tipo assim, 1925. Estados Unidos, por exemplo, e a Inglaterra também, acredito eu, a Inglaterra não vou dar certeza não, mas eu acredito que a Inglaterra também. 1200 é 1,200.00. No Brasil é o contrário, é 1.200,00. É o formato usado pelo italiano. LC Time define o formato da data e hora. Como será essa data e hora? Hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos, ou qualquer outro formato definido por essa variável. LC Collate define como você pode fazer concatenação entre strings. Por exemplo, eu tenho uma variável, um campo chamado nome, outro campo chamado sobrenome. Quando eu boto um cat da vida, que eu junto dois textos, como é que eu colo essa informação que eu tenho que dizer para o sistema operacional? É através desse colete. Enquanto o LC Numeric, ele determina o número monetário, ele determina o valor em grana, em moeda, em número, em numeral. Tá? No caso aqui, nossa moeda é real, então é R dólar. Nos Estados Unidos é o dólar americano, então é o dólar, certo? E o LC Messages define como será o formato das minhas mensagens. São essas variáveis LC que o locale vai exibir e configurar, tá? Local Time. Local Time diz o seguinte: você vai passar a informação
que o sistema usará o relógio da BIOS e não usará o relógio de UTC. UTC é Universal Time, se é que eu não lembro o que é, mas é o horário de Greenwich, que é o horário baseado lá no meridiano zero e latitude e longitude zero, que é o meridiano zero, o meridiano aonde começa todos os horários do mundo, certo? E aí existe uma variação para a esquerda ou para a direita, para menos ou para mais, depende, variando desse horário. O local time ele vai usar o horário que está na BIOS do teu computador, ele não vai fará o cálculo para poder passar o horário certo. Geralmente quando utiliza isso, de acordo com o seu fuso horário, pode ficar, o horário da BIOS pode estar menos ou estar mais. TZ Select, ele é um aplicativo de você selecionar um fuso horário para dentro do teu computador. Ele alimenta uma variável chamada TZ, certo? A única função dele é isso, você vai escolher qual é o lugar que você está, país, região, certo? E aí ele vai determinar, para região e cidade, dependendo de onde você estiver. Vou voltar a falar exemplo do Brasil. O Brasil ele é muito grande, ele é um país praticamente todo continental, então nós temos 2 fusos horários aqui. A gente tem um fuso horário de Brasília para a direita, se você olhar o mapa de frente, Brasília para a direita, é um fuso horário de Brasília um pouquinho mais à frente, lá para o lado do final do Amazonas, indo para o Acre, ele tem outro horário com 1 hora a menos em relação a gente. Date. O Date ele é um aplicativo para poder você mostrar data e hora ao sistema, como também setar essa data e hora, tá? O comando Date tem alguns parâmetros. O parâmetro "-d", você informa a data. "-d", ele mostra a data no formato ano, mês, dia. Se você quer setar uma data, quer passar uma data, ele vai usar o parâmetro "-s" com ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Não pode faltar nada, senão ele vai reclamar, certo? Ele vai ajustar a data e a hora do teu sistema. Ação somente exclusiva do root, tá? -U ou o UTC, que seria o horário universal, é o horário de UTC, é o -U, que ele vai te mostrar e vai cair aquela parte que eu falei do UTC com o fuso horário a menos, certo? E se você usar o parâmetro -R, ele vai dizer em um arquivo qual foi a última data da alteração daquele arquivo. TZConfig, ele consta apenas para fazer uma compatibilidade. Ele é idêntico ao TZSelect, tá? Também é feito para selecionar qual o fuso horário que você está. O IconV é um aplicativo que faz uma formatação de caracteres, ou seja, eu vou pegar um arquivo feito num caractere A, uma fonte de caractere A, e transformá-lo numa fonte de caractere B. Exemplo: IconV-S, ISO 8859, -T, UTF-8. O que isso quer dizer? Que ele vai receber esse arquivo chamado texto, que aqui no final está escrito texto, vai exibir esse arquivo texto, só que esse arquivo texto ele vai receber com o formato ISO 8859 e vai transformar ele em UTF-8. Todo caractere que for de ISO 8859, ele usará e transformará isso no UTF-8. E com o IconV, a gente encerra o 107.3, tá? A gente encerra esse objetivo, tá? É um vídeo que não é tão longo, afinal o objetivo não é tão grande assim, tá certo? Gente, como é que tá os estudos de vocês? Estudem, gente, essa prova não é fácil, já estamos bem avançados. A gente vai partir para os 3 últimos tópicos da certificação, o 108, o 109 e o 110. Cada um com 3 objetivos internos, tá bom? Desejo a vocês que coloquem Jesus no seu coração. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa teu like, certo? Compartilha nas tuas redes sociais. As minhas estarão na descrição desse vídeo, tá bom? Um forte abraço a vocês. Até o próximo vídeo.